O Bitcoin caiu forte, e toda vez que isso acontece, vem aquela pergunta: será que agora é HIP Bitcoin? Será que o Bitcoin morreu? Será que finalmente estourou a bolha do Bitcoin? Bom, se você fica preocupado quando isso acontece, se você fica desesperado porque o Bitcoin caiu, talvez o problema não seja o Bitcoin. Talvez seja a forma que você encara o mercado de investimento. Meu nome é Luciano Mafini, sou CEO do Grupo ISO, especialista em alavancagem financeira e patrimonial. E o que eu quero te dizer é o seguinte: se você quiser criar patrimônio através de uma metodologia comprovada, de forma segura, com previsibilidade, clica em se inscrever aqui no canal, porque por aqui a gente passa esse passo a passo de como fazer isso através de conhecimento, que é o mais importante no mercado de investimento. Mas vamos lá, vamos reagir aqui ao mercado, né? O que aconteceu aqui nessa queda do Bitcoin? Primeira coisa, vamos entender isso, né? Se você está acompanhando esse mercado, você está vendo, né, esse despencar. E vamos lá, o Bitcoin começou há um ano atrás, né? Estava aí com 87 mil dólares, né, valendo o Bitcoin, e agora estamos com um pouco mais de 67 mil dólares. Chegou a bater 64 mil dólares. Além disso, vamos para as notícias, né? Expectativa de mercado. Olha só, após queda de 50%, o Bitcoin finalmente vai morrer. Deixa se isso é uma manchete chamativa pra caramba, né? Bitcoin sob pressão, o que a nova fase revela sobre a moeda digital. E principalmente vou trazer essa notícia aqui, ó, que é de uma das maiores corretoras de Bitcoin, aonde está falando aqui que pode chegar a queda de mais 25% nos preços. Então, veja só, isso aqui acaba de fato gerando uma preocupação aí nesse mercado. E o mais curioso é que toda vez que isso acontece, existem dois tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que ela é mais pessimista e aí o mundo acabou, né? Acabou o Bitcoin, tudo que aquilo que passou foi uma ilusão e não existe mais Bitcoin. E já tem o segundo tipo de pessoa que é: agora é hora de sair para comprar porque agora eu vou ficar milionário. E bom, na minha opinião, os dois tipos de pessoas estão errados se não tiver uma estratégia, não somente para o Bitcoin, mas em qualquer investimento. E principalmente, não existe esse cenário tão maravilhoso e também não existe aquele cenário de terra arrasada. O grande erro é que muita gente trata a criptomoeda como se fosse um investimento seguro, um investimento totalmente previsível, como se fosse: vou colocar dinheiro aqui e vai subir para sempre. Mas o Bitcoin não é isso. O Bitcoin é um ativo de risco, é um ativo de extrema volatilidade e que depende de fatores externos o tempo inteiro. E por que isso acontece? Por que a criptomoeda sofre essa influência de tudo? Notícias globais, guerra, juros americanos, inflação, Banco Central, movimentação de baleias, regulamentação, pânico coletivo, euforia coletiva, ou seja, é um mercado onde o emocional das pessoas manda, né? Muda tudo. E onde muita gente entra sem entender absolutamente nada, simplesmente viu um vídeo ou ouviu alguém falar que o mercado era bom e simplesmente sai colocando dinheiro, e muitas vezes o dinheiro da vida, né? Todo o seu capital. Então, aqui é que eu quero que você grave isso. Bitcoin sempre foi assim. Ao longo da história, ele teve picos absurdos, né? Então subiu para caramba. E também ele teve quedas absurdas. Então ele já caiu mais de 80% e depois teve máxima histórica. Ele já foi chamado de morto mais de 400 vezes, mas isso não significa que ele é ruim. Esse é o ponto. Ele significa que ele é volátil. Então, existe volatilidade que pode gerar lucro e existe volatilidade que pode destruir o patrimônio. E agora eu vou falar uma coisa que talvez você que investe em Bitcoin pode não gostar de ouvir. Se você não acompanha o mercado, se você não entende de análise, se você não tem uma boa gestão de risco, você não tem que, em hipótese nenhuma, fazer day trade ou querer especular nesse mercado. Porque o Bitcoin, ele não perdoa amador. A maioria das pessoas não perde dinheiro porque o Bitcoin caiu. Perde dinheiro porque entrou na euforia. Então comprou caro e aí vendeu no pânico, e aí ouviu alguém falando que ia subir, comprou, ele caiu mais um pouco, vende. Ou seja, a maioria que perde dinheiro é porque compra, né, num valor, vende ali no pânico e aí depois diz que o Bitcoin é golpe, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse mercado, o mercado de Bitcoin, ele não perdoa amadores. Então, respondendo a pergunta do vídeo, será que é HIP Bitcoin? Não, o Bitcoin não morreu.
O Bitcoin só está fazendo o que ele sempre fez, que é oscilando. O problema é que muita gente entrou achando que era investimento garantido, investimento rápido, e eu sempre digo, não existe investimento de alta rentabilidade sem risco, e não existe segurança absoluta em nenhum mercado, não é somente no Bitcoin. O que existe é estratégia, controle, né? Ter uma gestão de risco eficiente. Mas agora eu quero te propor uma reflexão. Será que você quer construir o seu patrimônio, você quer seu investimento baseado em quê? Em notícia? Em uma coisa que acontece do outro lado do mundo, uma guerra, uma fala mal colocada de um presidente, ou em um tweet do Elon Musk? Enfim, no que você quer basear o teu investimento? Você já parou para pensar nisso? Ou você prefere ter uma estratégia aonde você tem previsibilidade, que você tem controle, porque é exatamente aqui que entra o diferencial do nosso produto. É usando alavancagem, mas com previsibilidade, com estratégia, com metodologia e principalmente não dependendo de nenhum fator externo que pode oscilar a sua rentabilidade. E quando você está alavancando, utilizando principalmente a ferramenta de consórcio, linkada ao mercado imobiliário, você não está apostando em volatilidade. Você está usando um modelo de alavancagem patrimonial. Você entra em uma parcela acessível e você tem acesso a um crédito muito maior. E o ponto mais importante, você não precisa comprar imóvel. E aí vem um ponto muito importante. Tem gente que acredita que quando você faz um investimento de alavancagem utilizando um crédito imobiliário, que você precisa comprar o imóvel. Mas não, você pode utilizar o crédito contemplado como um ativo de negociação. Você contempla e você vende o crédito contemplado e gera rentabilidade em cima dessa operação. Isso é alavancagem inteligente. E aqui não depende de tweet, não tem variação de guerra, não tem pânico coletivo, você depende de método para isso acontecer, ok? Então, ou seja, você sai daquela situação de não saber o que vai acontecer amanhã. E para você entender de uma forma bem simples essa dinâmica, enquanto no Bitcoin você pode ter um ganho de 30% no mês, mas você também pode perder 40% em uma semana, no consórcio você trabalha com previsibilidade. Você faz o seu planejamento financeiro, aí você gera a sua estratégia de contemplação. Quando contempla, você vende o seu crédito e você reinveste aquele valor que você teve de lucratividade. E quando você entende isso, você começa a construir patrimônio em ciclos. Então você vai alavancando o seu patrimônio cada vez mais através de estratégia com previsibilidade. E se não ficou claro o que eu quero dizer com metodologia de alavancagem através de consórcio imobiliário, e se você quiser entender esse universo, entender esse mercado, aqui embaixo você encontra o link para cadastramento do curso de alavancagem do Isoalavanca. Então, isso vai te auxiliar a tomar boas decisões através de conhecimento nesse mercado, que não é um mercado tradicional, não é um mercado muito difundido. Então, fica a reflexão. Bitcoin pode ser uma oportunidade? É claro que pode, mas não é um investimento para aquela pessoa que ela não tem segurança emocional e que ela busca previsibilidade. É para aquela pessoa que gosta de viver na emoção, né? Então ela gosta de ter essa possibilidade de ganho, possibilidade de perca. Se você quer investir, você precisa ter clareza. Qual é o seu objetivo? Qual o seu perfil? Qual o risco que você aceita nesse investimento? Porque investidor inteligente não procura só rentabilidade, ele vai procurar uma estratégia para atingir o seu objetivo. E se quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, segue o Insta também, @LucianoMaffini, e acompanhe o canal aqui, que tem muito conteúdo vindo e vai te surpreender. Vamos alavancar juntos!